Olá, eu me chamo Eliomar e essa é mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista do Barro Preto. Hoje nós iniciaremos um estudo denominado Os 10 Mandamentos, uma abordagem prática. Mas antes de começar, eu gostaria de orar com você. Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de acesso à Sua Palavra, pela oportunidade que temos de estudar, ó Deus, a Tua vontade, o Teu desejo, aquilo que o Senhor deixou para nós através das Sagradas Escrituras. Te peço, ó Deus, que nos abençoe nessa aula, que nos permita, Pai, conhecer a Sua vontade, que abra, ó Deus, os nossos entendimentos, Pai. Que tudo aqui, Senhor, seja para a honra e glória exclusiva do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, os nossos pecados e permita-nos, ó Deus, um tempo de muito proveito e de aprendizado. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Bom, durante esse nosso estudo, e eu espero que a gente se encontre aqui nos próximos domingos, sempre pela manhã, nós estudaremos cada um dos 10 mandamentos, buscando aprofundar no texto, entender o que diz o texto, e principalmente buscando entender como o texto pode ser aplicado ao nosso cotidiano hoje. Mas nessa aula, uma aula ainda introdutória, uma aula inicial, nós não entraremos ainda em cada mandamento, mas a ideia é que a gente tenha uma visão ampla dos 10 mandamentos, né? Então, nesse momento, nós vamos tratar o que são os 10 mandamentos, o que eles contêm, qual o objetivo, qual a função dos 10 mandamentos ali, trazidos por Deus. Uma discussão interessante que sempre aparece quando a gente trata desse tema, né? Se é possível cumpri-los, somos homens, somos falhos, e se eles ainda valem hoje, né? Toda vez que a gente aborda esse tema, é muito comum a gente ouvir algo do tipo: os 10 mandamentos eram para aquele povo que vivia ali no Antigo Testamento, e no período da graça, que não é mais o período da lei, com o amor, com a graça de Cristo, eles não seriam mais uma referência para os cristãos. Então a gente vai abordar esses temas e espero que seja muito proveitoso para todos nós. Tudo isso a gente vai fazer com muita leitura bíblica. Eu queria dizer que esse estudo, a gente não vai utilizar nele aqui algum livro específico ou alguma revistinha de EBD, mas a gente vai usar exclusivamente a palavra de Deus. E, dessa forma, a gente vai ler muito texto. Mas acredito que os irmãos vão gostar disso, porque é uma oportunidade da gente perceber que aquilo que a gente tem estudado está muito bem fundamentado na palavra de Deus. Isso nos dá um conforto, né, de que tudo está alicerçado ali na palavra de Deus. E já que a gente vai ler muito texto, a melhor forma, então, é a gente começar lendo os 10 mandamentos, né? Estão presentes ali no livro de Êxodo, no capítulo 20, a partir do verso 3. Os irmãos vão ter na tela os textos, vão poder acompanhar a leitura bíblica, para que a gente possa fazer isso de forma mais dinâmica. E aqui vocês vão perceber que eu pulei algumas explicações que estão entre os mandamentos nesses versículos, para que a gente aproveite melhor o tempo direto no mandamento, ainda nessa visão geral. Quando a gente estiver estudando em cada aula os mandamentos, a gente aí sim aprofunda no texto como um todo. Então vamos à leitura. A partir do verso 3, em Êxodo 20, a palavra de Deus diz assim: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Bom, esses são os 10 mandamentos. E aí, se alguém chegar para você, depois de uma leitura dessa, e perguntar: o que são os 10 mandamentos? O que você responderia para ele? Talvez você pudesse dizer que os 10 mandamentos são uma lista, um conjunto de regras, um conjunto de leis listados em um texto. E aí eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais esse conceito, talvez ampliando um pouco mais esse conceito, e dizendo que sim, tem uma lista, um conjunto de leis,
mas é um conjunto de leis que representam uma declaração expressa da vontade de Deus. Os 10 mandamentos são uma declaração da vontade de Deus. Mais do que isso, uma declaração da vontade de Deus que orienta para uma vida reta diante de Deus e diante dos homens. Uma declaração da vontade de Deus que orienta para uma vida reta diante de Deus e dos homens e que traz promessas. Promete vida pela sua obediência, mas também promete morte pela sua violação. E talvez respondendo dessa forma, dizendo que os 10 mandamentos são uma declaração da vontade de Deus que orienta para uma vida reta diante de Deus e dos homens, que promete vida pela obediência e que promete morte pela violação, a próxima pergunta fosse: espera aí, com promessas de vida e morte, é possível cumpri-los? Alguém talvez pudesse te perguntar: é possível ao homem cumprir os 10 mandamentos? E aí, para responder essa pergunta, a gente precisa ler mais alguns textos bíblicos. E aí eu já preciso adiantar aqui o que nós vamos concluir, para que vocês já façam a leitura comigo pensando nisso, né? A gente vai perceber com a leitura bíblica que a lei, por si só pode trazer e só traz condenação, uma vez que ninguém, nenhum homem é capaz de cumpri-la. Então vamos aos textos para a gente confirmar, né, se essa afirmação está correta. Em Gálatas, no capítulo 3, a partir do verso 10, você tem aí o texto para poder acompanhar. Veja o que diz a palavra de Deus. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, com esse texto que lemos aqui de Gálatas, já dá para perceber que a lei só traz condenação, uma vez que nenhum homem seria capaz de cumpri-la. A gente leu aqui sobre a maldição que a lei traz. Cristo, só que para glória, né, de Deus, para o nosso benefício, pelas suas misericórdias e sua graça, Cristo se fez maldição. E através da nossa fé em Cristo, que se fez maldição, recebemos os benefícios da sua morte. Ele morreu em nosso lugar. A gente vai trabalhar um pouco mais esse conceito logo mais à frente. Um outro texto que também nos ajuda a entender essa nossa limitação em relação a cumprir a lei, e acaba nos levando a aprender, né, o que a lei traz, então, é de Romanos 3, a partir do verso 21, que também você vai poder acompanhar na sua tela. Veja Romanos 3, o texto que a gente vai ler, depois se você quiser ler com mais calma com a sua Bíblia, fazer um estudo, está entre Romanos 3, do verso 21 até o verso 31. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa frase é muito importante que a gente tenha sempre em mente. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão. Vejam que coisa maravilhosa o final desse texto. Anulamos, pois, a lei pela fé?
De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Então, respondendo agora, depois dessas leituras todas, sobre ser ou não possível cumprir a lei, a gente pode ter a plena certeza de que, pela lei, nós seríamos condenados, porque nenhum de nós, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, nenhum de nós seria capaz de cumprir. Mas o texto também nos mostrou que em Cristo nós somos o quê? Justificados. Então nós vimos aqui o relato da justificação mediante a fé em Jesus, confirmando a lei, mas confirmando a lei pela fé, a fé naquele que cumpre. A gente vai entender isso melhor mais à frente. Só que isso começa a gerar mais outras dúvidas, né? E por isso que a gente, graças a Deus, tem a EBD. Poxa, a gente está entendendo então que os 10 mandamentos trazem conceitos muito importantes, recomendações diretas de Deus sobre a nossa forma de vida, mas a gente acabou de ler que não é possível cumprir. Se não é possível cumprir, qual a função então dos 10 mandamentos? Qual a serventia dos 10 mandamentos? E aí a gente vai ler pelo menos mais 3 textos aqui, para a gente poder pensar então nesse objetivo dos 10 mandamentos ali na palavra de Deus. Sem contar, é claro, no objetivo direto que havia ali na vida daquele povo no Antigo Testamento. Mas vamos lá. O primeiro texto vai ser Gálatas, no capítulo 3, verso 19. E aqui é muito interessante, porque a palavra de Deus já traz a nossa pergunta, né? A pergunta escrita na palavra de Deus é essa. Logo, para que é a lei? E aí vem a resposta. Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Então, a lei foi ordenada por causa das transgressões. Outro texto é Romanos, capítulo 5, no verso 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, respondendo sobre o objetivo da lei, a lei, conforme os textos que lemos, revela o pecado. A lei, ela deixa claro o que é a transgressão, sem sombra de dúvida. Você lê a lei e entende o que é o pecado. E ela estava presente ali, trazendo essa revelação até o cumprimento da promessa. E a promessa se cumpriria em quem? Em Jesus, o próprio Deus. E aí a própria Bíblia também traz mais uma pergunta muito interessante, em Gálatas capítulo 3, verso 21. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Vejam que coisa linda, né? Eu vou ler de novo esse texto. De maneira que a lei nos serviu de aio. Para quê? Para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Aio, meus irmãos, é uma espécie de um educador para as crianças, né? Geralmente para famílias nobres, de maior condição financeira. Então, o aio seria ali aquela pessoa responsável por disciplinar, por educar as crianças. Então, quando a gente fala que a lei serviu de aio, a gente está dizendo o seguinte, que a lei veio para nos preparar, a lei veio para educar, para mostrar para o homem a sua necessidade de Cristo. Como disse a palavra, serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então a gente começa a perceber que a lei e a promessa são, de certa forma, complementares. Veja, a lei trazia exigência, obrigações, cobrava justiça, mas fazia tudo isso preparando para o Evangelho, porque a gente não seria capaz, dependeríamos então da promessa. E a lei traz consciência do pecado, mostrando que nós não conseguimos cumpri-la, e evidenciando a nossa total incapacidade, a nossa total necessidade de Cristo. Vejam a importância da lei para a nossa conscientização da nossa necessidade de Cristo. Romanos, no capítulo 8, versos 3 e 4, diz assim:
Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Então, a lei, ela faz parte do plano de salvação. Deus condenou a transgressão da lei naquele que não a transgrediu. Aqui vale uma explicação que eu gosto muito de falar dela, né? Que é sobre, fazendo um parênteses aqui nesse nosso estudo dos 10 mandamentos, que é essa questão da justiça e da misericórdia de Deus. Porque todos nós sabemos que Deus é justo. Deus não tem outra opção nesse sentido. Deus é justo. Deus não pode não ser justo. Deus é limitado nesse aspecto pelo seu próprio atributo de justiça. Se Deus for injusto em algum momento, ele deixa de ser Deus. Então isso é algo que não é cogitável. Deus é justo. Mas Deus também é misericordioso e salva. E Deus é gracioso. Como entender essas duas coisas? Porque fazer justiça é dar aquilo que alguém merece. Se alguém merece ser absolvido, absolvição. Se alguém merece ser condenado, condenação. E vem Deus, então, e com seu amor e bondade, graça e misericórdia, ele derrama sua graça sobre um ser, sobre o homem, e não o condena. Será que ele não está sendo justo, então, já que a justiça seria a condenação? E aí, a explicação para tudo isso é que a justiça foi sim feita. Por quê? Porque houve condenação. A Bíblia nos mostra que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Então, houve sim justiça. A questão é que o sangue derramado não foi o meu, não foi o seu. Mas o sangue derramado foi o de Cristo, que morreu na cruz por nós. Isso deveria nos emocionar. Isso deveria nos deixar constrangidos de alguma forma. Vendo a importância, o ato de amor de Cristo por nós. Então, Deus foi justo, mas condenou o próprio Filho em nosso lugar. A condenação existiu. E eu que não sou merecedor, pela fé nesse ato de amor de Cristo, sou salvo e sou justificado em Cristo. Bom, mas, fechando agora esse parênteses aí sobre essa questão da lei, né, da justiça e da misericórdia de Deus, voltemos ao estudo dos 10 mandamentos. O que a lei revela, então? A gente já começou a aprender um pouquinho disso, porque o que a lei revela aos incrédulos? Opa, a gente viu que ela revela o pecado, a gente viu que a lei mostra com muita clareza o que pode e o que não pode, e aí o pecado então fica escancarado quando a gente erra. A gente viu que ela também revela a necessidade de Cristo. Então você que eventualmente não crê em Cristo, não entende que Cristo é o seu único e suficiente Salvador, veja que a gente está estudando aqui, e a palavra de Deus está nos relatando isso, que a lei te mostra com muita clareza a sua necessidade de Cristo, a sua incapacidade de salvar-se a si mesmo. A lei nos mostra que ninguém, nenhum homem conseguiria se salvar, que todos, portanto, carecem da graça de Deus. Isso é o que a lei mostra para o incrédulo. Mas aí eu quero te perguntar, você que é meu irmão em Cristo, que é membro dessa igreja, ou talvez de uma outra igreja que está aqui acompanhando esse nosso estudo, o que a lei revela para você que é cristão? Lembrando que a lei não traz salvação, né? Nem para o incrédulo, mas ela conduz a Cristo. E para você que é cristão, o que é que a lei te revela? Como eu já disse, a lei ela deve nos constranger a ter plena gratidão, constante gratidão pelo amor de Cristo. Meus irmãos, como não ser grato por tamanho sacrifício feito por Cristo na cruz por nós? Nós que, de forma alguma, seríamos achados justos. Além disso, a lei mostra também a vontade moral de Cristo para nós, cordeiros. Nós que somos feitos filhos de Deus, santificados pelo Pai. A lei mostra qual é a vontade moral de Cristo para nós.
Então a lei nos motiva, e deve nos motivar o tempo inteiro na leitura, a buscar a santificação, a olhar para esse amor de Cristo, tamanho, por mim que não sou merecedor, e querer ter uma vida de retidão, uma vida que seja segundo a vontade de Deus. Eu devo procurar ser o imitador de Cristo. Não há como eu, sendo um cristão, crendo em Cristo como Salvador, depois de entender tudo isso que a lei traz, e depois de entender esse sacrifício de Cristo por mim, não ter uma vida de busca de maior proximidade com Cristo e de alguém que busca fazer sua vontade. É o mínimo que eu posso fazer em gratidão a tudo que Ele fez por mim. Meus irmãos, nós devemos buscar a Deus para que Ele trabalhe o nosso caráter, para o tempo inteiro nós buscarmos sermos melhores cristãos, a cada dia evoluir como cristãos, amadurecer como cristãos, buscando então, dia após dia, momento a momento, fazer a sua vontade. Tem um ponto no estudo dos 10 mandamentos que eu, quando falo desse estudo, gosto de comentar, que é a questão da relação horizontal e da relação vertical. Por que eu gosto de falar disso, né? Quando eu tinha lá meus, não sei se 9 anos de idade, 10 anos, isso faz muito tempo, eu fui a uma escola bíblica dominical e eu não tinha muita noção do que era isso. E eu me lembro que eu estava numa classe de escola bíblica, física, né? Não como essa aqui que a gente está fazendo pela internet. E aí a pessoa falou alguma coisa sobre relação, o professor da escola bíblica, sobre relação horizontal e vertical, e aí eu perguntei o que é isso, né? E eu me lembro que a professora falou assim, ai meu Deus, estou vendo que essa turma está muito aquém do que eu esperava. E veio com uma falta de paciência assim, para me explicar. Aquilo marcou muito para mim, né? E quando eu vou para a minha classe aqui de escola bíblica dominical, eu me lembro desse exemplo, porque eu não queria ter passado por aquilo, eu jamais gostaria que alguém que está numa classe minha passasse por isso. Isso me marcou de alguma forma, e pode ser que você aí que está me ouvindo não saiba o que é essa relação horizontal e vertical. Então eu queria te falar com muito amor e carinho, que é tranquilo da gente aprender juntos, tá? Bom, quando a gente lê os mandamentos, a gente consegue perceber que os 4 primeiros, eles têm o que a gente chama de relação vertical. O que é isso? É uma relação direta minha com Deus, vertical. Veja que os 4 primeiros mandamentos, de forma muito resumida, falam sobre não ter outros deuses, não fazer imagem do que há no céu, não tomar o nome de Deus em vão, lembrar do sábado, que é um dia separado para o Senhor. Então, essa é uma relação vertical estabelecida nos 4 primeiros mandamentos. É um cuidado especial de Deus com recomendações sobre o nosso relacionamento com Ele. Revela, então, os nossos deveres para com Deus. 4 primeiros mandamentos, então, relação vertical. E os outros 6, a gente vai entender que é uma relação horizontal, ou seja, é uma relação minha com os meus irmãos, com os homens, né, com aqueles que estão ao meu redor. E aí, é só a gente ler os mandamentos que a gente percebe. Honrar o pai e a mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar. Então, percebam, se os 4 primeiros mandamentos revelam nossos deveres para com Deus, os 6 últimos revelam nossos deveres para com o próximo. Por isso, relação vertical nos 4 primeiros, relação horizontal nos 6 últimos, ok? Bom, voltando então para entender sobre os 10 mandamentos, a gente tinha feito algumas perguntas lá no início da aula, a gente prometeu tentar responder aqui nesse nosso primeiro encontro, e aí uma das perguntas era sobre os mandamentos terem ou não validade hoje. Porque com a graça, depois do nascimento de Cristo, é o amor, não é mais a lei, então os 10 mandamentos é algo que a gente só entende de forma histórica, mas a gente não deveria nem perder tempo estudando isso. Aliás, quando eu pela primeira vez propus da aula de EBD sobre os 10 mandamentos, eu ouvi algumas coisas, poxa, mas 10 mandamentos, ninguém estuda isso mais, né? Então eu queria ler com você alguns textos bíblicos para mudar um pouquinho esse conceito, se você estiver entendendo dessa forma. Mateus capítulo 22, a partir do verso 34. Mateus 22, a partir de 34. Você também vai ter o texto aí na sua tela. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, um doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de
toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Essa foi a resposta, com uma sabedoria indescritível, do nosso Senhor Jesus Cristo. Quais eram mesmo os primeiros mandamentos? Aqueles que falavam de um relacionamento vertical, do meu compromisso com Deus. E o que foi que Jesus disse sobre a lei? Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Percebem que quando ele falou do primeiro grande mandamento, ele falou dos 4 primeiros mandamentos da relação vertical? E depois ele diz na sequência: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Jesus então confirma os outros 6 mandamentos, e agora falando da relação horizontal. Jesus anulou os 10 mandamentos? Não. Jesus confirmou. Confirmou, dizendo a nossa necessidade de amar a Deus e de amar ao próximo. Então os 10 mandamentos são sim para nós, para cada um de nós. Essa foi uma confirmação. E aí Jesus ainda diz: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Claro, ele não falou nada novo, ele confirmou aquilo que já tinha sido ensinado. Nas próximas aulas, a gente vai começar a estudar cada mandamento. Primeiro, a gente vai gastar um tempinho com o prefácio, que é muito rico. Eu quero te convidar, antes do próximo domingo, faça um estudo na sua casa dos 10 mandamentos e leia o prefácio. O prefácio é muito rico. A gente vai trabalhar pelo menos metade da nossa aula com ele. E depois a gente vai entrar no primeiro mandamento. Eu gostaria de orar com você para a gente concluir essa aula, agradecendo a Deus por esse momento que a gente teve aqui juntos, que eu espero ter sido muito proveitoso. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Porque, como já dissemos aqui, é uma bênção podermos ter acesso à Tua palavra, Pai. Quantas pessoas, Senhor, são perseguidas porque tentam proclamar o Teu Evangelho em locais que são proibidos, e nós aqui, ó Deus, temos acesso. Eu te peço, Pai, que nos encha da consciência, ó Deus, de como é rico poder estudarmos a Tua palavra e nos dê cada vez mais amor a ela, ó Pai. E agora, Pai, especificamente sobre esse estudo, eu quero te agradecer porque hoje podemos iniciar. Quero te pedir, ó Deus, que toque as nossas vidas, Pai. E como dissemos aqui, ó Deus, que o amor à Tua palavra, que todos os ensinamentos que estão ali, nos constranjam, Deus, a cada dia buscar um amor maior a Ti, ó Pai. Que haja, Senhor, um amor profundo nosso em relação à Tua palavra, que isso reflita, ó Deus, em uma vida de testemunho, em uma vida de comprometimento com o Senhor, de aplicação do nosso tempo no Teu reino, Pai. Pai, eu quero te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes somos limitados e muitas vezes não temos total compreensão do que o Senhor tem para nós. Mas te peço, ó Deus, que em todo tempo o Senhor nos abençoe. Em nome de Cristo Jesus, oramos. Amém. Bom, espero que você tenha gostado desse nosso primeiro encontro, que seja proveitoso para a sua vida, que Deus te abençoe. Se você não nos conhece, nós somos a Igreja Batista do Barro Preto, ficamos aqui em Belo Horizonte, na Avenida Augusto de Lima. Você pode encontrar mais informações nossas em nossas redes sociais, no nosso aplicativo. É só pesquisar IB do Barro Preto que você encontra mais informações em todos os canais. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana na presença do Senhor. Amém.